Buenas, Ney, tudo certo? Buenas, pelo Buenas esse é gaúcho, né? No meio do almoço, só analisando. Cara, ontem, na realidade, eu tô acompanhando você há bastante tempo aí nessa jornada, né? E, cara, eu sou apaixonado pelo teu processo criativo, pelas tuas fotos. E a minha pergunta hoje é da onde vem o teu processo criativo? Da onde tu tira tanta ideia, tipo, fora da caixa, assim? Eu fico apavorado, cara. Caraca, eu queria acertar essa luz na minha cara aí, que tá estourando de vez em quando. Tá. Legal. Poxa, teu nome é Danley, né? Derley, Dan, pode me chamar. Outro Dan. Outro Dan. E tu é aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, correto? Pertinho. Que massa. A gente acompanha a galera, a gente troca algumas ideias, acho que a gente já se viu no Metamorfose, né? Se viu, aí a minha memória não tá tão ruim. Nada, deixou. Que show. Dan, sabe que o processo criativo é uma coisa muito complexa e não existe pessoas mais criativas ou menos criativas, na minha opinião. Existem pessoas que treinam mais a criatividade do que outras. E acho que uma das grandes sacadas do processo criativo é questionar os porquês. Muitos porquês. Por que não? Por que não pode? Por que não se faz? Por que não é legal? Sabe? Não é infringir regras. É questionar por que eu não posso fazer isso. Mas e se eu fizer de tal forma? E se eu fizer de outro jeito? O que acontece? Então, ser um eterno curioso ajuda muito no processo criativo. Outra coisa que ajuda no processo criativo é não olhar para o mundo da forma chata como ele se apresenta para a gente. Porque eu gosto de olhar notícia, tá? Confesso, isso é coisa de velho, tá? Olhar notícia, né? Eu já tenho 50 e picos, então eu gosto de olhar notícia. Jornalzinho? Jornal Nacional. A galera me critica por isso, tá? Mas eu gosto de saber um pouco do que acontece no mundo. Mas notícia é um troço que não desperta criatividade. É um negócio que te bota dentro de uma bolha, num buraco absurdo. Porque tu só vê coisa ruim, tu não vê nada de bom, só vê tragédia, só vê jeito errado de fazer as coisas, só vê regras, o que pode, o que não pode. Então, assim, a gente tem que criar filtro. Eu olho aquilo lá porque eu não quero ser um alienado ao mundo, mas aquilo ali atrapalha muito. Então, eu acho que o processo criativo está muito ligado quando a gente tem uma mentalidade não da idade que nós temos e ter uma mentalidade infantil. Ser um meio crianção. Só que eu tenho que ser um crianção quando tem que ser e tem que ser um adulto quando tem que ser. Sim. As pessoas não podem me contratar como um fotógrafo crianção infantil, e sim como um fotógrafo extremamente profissional, correto, que cumpre o que promete. Mas com uma mentalidade de criação de uma criança. Por que eu falo isso? Porque quando a gente apresenta as coisas para uma criança... Tu já tem filho? Não tenho ainda. Mas tem bastante contato com crianças, né? Sim. Os eventos aí. Filho nos ensina muito, mas é diferente de que viver com uma criança, tá? Sim. Tu estar 24 horas. A gente também tive contato com crianças, mas quando tive o meu primeiro filho e meu segundo filho, as coisas vão se transformando. Eu não estou dizendo que a solução para ser criativa é ter filhos, mas a convivência com eles e observar o comportamento deles nos ajuda muito. Porque uma criança, tu diz para ela assim, ó, não faz isso. Não, uma criança pequenininha, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Tu diz assim, ó, não sobe aí que tu vai cair. Ela não sabe o que é cair. Ela não sabe o que é não também. Ela acha que é sim e ela vai lá e sobe. Ela continua subindo. Então, desculpa. Quando a gente está... não é desrespeitando as regras, mas quando eu tenho essa mentalidade de que eu não vou respeitar o que pode e o que não pode, mas eu vou fazer o que tem que ser feito e desde que fique bom, como uma criança, a coisa se transforma. Então a criança ela vai lá e sobe, e ela cai, e ela aprende que se ela subir muito alto ela vai se machucar. Mas se ela cair do banquinho não tem problema nenhum. E ela vai dizer assim, é legal cair do banquinho, apesar que deu uma mancha roxa, mas é tudo bem. E daí tu diz para ela, não se mexe no fogão porque é quente. E ela vai lá e queima porque ela não sabe.
e ela só vai aprender experimentando. E a melhor coisa que acontece com uma criança é quando ela experimenta e vê o que pode e o que não pode. Porque quando nós só dissemos e proibimos, ela não aprende por que não fazer, porque não pode. Então nós somos criados pelos nossos pais pelo não. A palavra do ser humano mais escudo durante toda uma vida é a palavra não. Então a gente é criado, não sobe, não mexe, não te molha, não, sabe? Não. E a gente vai para a escola e a gente continua ouvindo não. Posso ir no banheiro? Não. Posso sentar com meu colega? Não. Posso? Não. Né? E nós temos uma vida inteira, a gente vai sendo treinado e educado na base do que não pode fazer. E depois nós nos tornamos adultos e a gente vai, às vezes, procurar nosso primeiro emprego, né? E o nosso patrão, a gente chega para ele e diz assim, cara, o que eu faço? E aí o nosso patrão diz, cara, eu te contratei para te botar teu processo criativo em prática. Eu quero mente nova na minha empresa, eu quero cabeças que vejam o mundo de uma forma diferente. E aí eu olho para o meu patrão e digo, caraca, meu, mas não me ensinaram isso. Aliás, sempre me cortaram isso, tá? Então eu não sei criar. O que eu estou querendo falar é, nós somos treinados para não criar. Então o processo criativo, a gente tem que dar um reset e voltar atrás e botar a cabeça a pensar e não respeitar os nãos. Não é não respeitar, a questionar os nãos. Por que não? Mas e se eu fizer tal jeito? Então, ter uma cabeça de criança, olhar para as coisas com mais infantilidade, com menos responsabilidade. Então, isso ajuda muito no meu processo criativo. Dizer assim, cara, botar uma pessoa de ponta cabeça numa foto tomando cerveja, que nem eu mostrei na live de ontem, né? Não é normal. Mas por que eu não posso experimentar? E por que não? Então, eu preciso olhar o mundo de uma forma mais engraçada. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante primeiro, a gente olhar o cotidiano, né? Olhar para o cotidiano e ver coisas diferentes a cada dia que passa. Olhar para minha casa, olhar para uma árvore ali fora, olhar para o meu jardim e perceber as mudanças. Perceber que hoje está nublado, que amanhã vai ter sol, tem chuva, tem vento. Perceber as coisas que estão todo dia na nossa frente. Segunda coisa, seja imaginativo. Cara, imagina coisas idiotas. Porque quando a gente imagina coisas idiotas, o nosso processo criativo ele é estimulado. É como músculo. A gente não vai na academia e a gente cria músculo na academia fazendo exercício, criando lesões, né? Criando lesões no músculo, no treinamento, ele vai formando, né? Vai criando forma no teu corpo. O nosso cérebro também é como um músculo, ele tem que ser treinado. Então eu sou muito idiota. Eu penso umas histórias muito loucas e eu digo assim, ó, quer ver uma coisa muito legal que ajuda a ser criativo? É se torna um mentiroso. Mas não um mentiroso do mal. Começa a contar histórias que não são reais, mas conta como se fossem reais e que tu mesmo acredita. Até hoje eu tô acreditando naquela história da vaca lá, que a vaca... Eu ia falar sobre ela. Meu Deus. Eu ia falar sobre ela. Cara, é sério isso? É verdade isso? Aí tu... isso não é verdade. Para quem não sabe, para quem nunca assistiu a minha história, eu conto... vou contar rapidamente essa minha história, que é um processo imaginativo, e eu fico tentando pensar várias histórias assim. Quando eu era criança, eu nasci no interior aqui de Rolante, e a gente trabalhava com criação de gado, né? Vacas, bois, né? Mas tinha vacas de leite. Então, uma coisa que eu me lembro muito da minha infância é que a gente não ia na praia. Para ir na praia, tinha que ser um planejamento de um ano antes, quase, meio ano antes, porque tinha que sair, ir na praia, voltar de Jeep, né? Era o nosso carro, e tinha que voltar a tempo para tirar a lei das vacas. Por que tinha que tirar a lei das vacas? Porque se a gente deixasse as vacas no campo, sem tirar leite, as vacas vão enchendo o ubre de leite, e elas chegam num ponto que elas têm tanto leite que o peso delas cai tanto na traseira que elas empinam. E aí, às vezes a gente chegava muito tarde em casa e tu abria o galpão das vacas para a gente tirar o leite e faltava uma vaca, faltava duas vacas. E aí tu ia no campo procurar elas estavam empinadas de tanto leite que tinham produzido.
E aí, a gente tinha que pegar um balde e ir lá, tirar um pouco de leite dessa vaca para o peso, né, desequilibrar, e ela voltar, e aí ela vinha pro galpão, junto com as outras. E tanto é que no filme Carros, né, tem uma cena em que os tratores empinam no campo que é inspirado nas vacas de leite, que quando não tiram leite, elas empinam. Isso é uma mentira, tá, gente? Mas eu conto essa história já há um bom tempo, e eu conto de uma forma séria, e quem não conhece um pouquinho de vaca fica pensando, caraca, será que é verdade isso? E aí eu conto outras histórias. Eu conto também a história que a minha mãe exprimia as galinhas para tirar mais um ovo no mesmo dia. Eu tento criar muitas histórias. Então eu estou dizendo que quando a gente se torna um mentiroso, a gente conta algumas histórias que não são verdades, mas ela tem que ser muito idiota. A história não pode fazer mal para as pessoas, sabe? A minha mentira não pode prejudicar o outro, tá? Eu não posso dizer para a pessoa cair numa cilada. Tem que ser mentiras que a pessoa, depois que ela pensa, mas cara, isso é muito idiota ou é muito doido, né? E ela fica na dúvida. Então, essas coisas ajudam muito. Então, assistir comédias é uma coisa que é legal, né? É uma coisa, tipo, tu já olhou um filme antigo chamado Debi Lloyd? Aqueles caras são muito idiota, né? Eles são muito idiotas, né? Mas assim, ó, não dá para acreditar o quanto idiota que esses caras são, né? E é muito legal, porque ser um idiota como eles nos ajuda a ser mais criativo, a enxergar o mundo com menos regras, sabe? Então, assim, eu não preciso ser um tonto da história, mas às vezes eu tenho que fazer papel de tonto. Então, assim, eu acho que isso ajuda a gente ver o mundo de uma forma mais engraçada, sem zoar com a cara de ninguém, sempre com respeito. Porque quando eu estou mandando uma pessoa tomar cerveja de ponta cabeça, eu tenho que pegar a pessoa certa para fazer isso. Eu não posso pegar uma pessoa que não... que os caraca, eu não posso... Sei lá, uma vez eu fotografei um advogado, eu fiz retrato para ele, e ele tinha uma preocupação muito grande com a imagem dele. De mostrar o poder, de mostrar, inclusive, as coisas que ele tinha, porque isso ajudava ele a encontrar clientes. Agora, tu imagina se eu fizesse uma foto desse louco tomando cerveja de ponta cabeça. Essa imagem seria favorável para ele? Claro que não. Então, para esse cara, a minha voz está esquisita, a galera tá dizendo. Que louco. Provavelmente deve ser o efeito do chimarrão. Olha, isso é... Mas tá diferente para ti? Tá normal. Para mim tá muito normal. Tô até usando o fonezinho aqui para melhorar. Tá show, tá show. Bom, então, a gente tem que, muitas vezes, olhar onde eu posso fazer isso, né? Eu tenho que ir percebendo. Só que isso é muito louco, porque quando a gente vai fazendo isso, as pessoas, quando nos contratam, esperam que vai ter alguma coisa diferente nas fotos que a gente vai fazer. As pessoas se sentem curiosas, né? Lá por 2011, 2010, 2011, eu era muito bom de fazer foto de aliança. Muito bom. Mas foto de aliança, simplesmente as alianças sozinhas. Até que um dia, ou algumas vezes, eu atendendo os noivos, né? E dizia assim, eu estou muito curioso para saber como tu vai fazer nossas fotos de aliança. E aí eu pensei, puta que merda, né, cara? Eu já não sei mais o que fazer com as alianças. Tá difícil. E porque as alianças não têm sentimento, né? Elas não riem, não sorriem, não fazem nada, elas não correm, né? Elas vão fazer, eu vou botar ela lá e vou criar uma cena e vou fazer isso. Então eu me tornei um fotógrafo conhecido por fazer fotos de alianças diferentes. E depois eu fui... mas isso já era um processo criativo. Então eu comecei a colocar essa criatividade também nas pessoas. Como colocar isso nas pessoas? Então, de novo, treinar e não aceitar que tu não é criativo. Exercitar a criatividade. Treinamento. Existem treinamentos para isso. Mas ajuda também algumas leituras também, tá? Existem alguns artigos sobre processo criativo, tem na internet disponível. Então, algumas coisas, tem livros também sobre isso. Algumas coisas ajudam, tá? Também a gente a desenvolver. Mas eu acho que o principal é não aceitar um mundo tão regrado como ele é. A vida tão chata como ela é. Entendi. Top, cara. Respondi. No mais é isso. Respondi, mas não tem solução, né? Não, é uma pergunta
pergunta que só o tempo vai nos solucionar, né? Eu e a Indy, nós temos bastante facilidade em direcionar as pessoas, só que o nosso direcionamento, ele parece que falta um pouquinho mais do processo criativo, né? Mas essa parte de fotos que nem todo mundo vê por aí, sabe? Tipo, às vezes que chamem mais a atenção, que instirem mais o nosso público, né? Ah, mas tu tá falando uma coisa muito interessante, tá? Aí, Oi! Oi, tudo? Tô acompanhando o papo aqui enquanto eu faço as correrias. Isso. Não sei se você perguntou bem isso, mas como é que funciona o processo criativo no casamento? Tu consegue criar ou tu só desenvolve o momento decisivo? Ah, isso é muito legal. Existe uma coisa na minha cabeça que eu acredito que é assim, ó. Às vezes as pessoas, elas se dizem assim, eu não sou criativo. Então, se eu não sou criativo, eu sou o quê? Perceptivo. E uma coisa não justifica a outra. Eu não ser criativo não me torna perceptivo. E eu não ser perceptivo não me torna criativo. Quando a gente está no casamento, é mais percepção. Quando eu estou no ensaio, é mais criação. Ou seja, eu tenho controle. Então, eu crio o que eu quero no ensaio. No casamento, eu não tenho tempo para criar. É mais percepção. Só que aí tem uma coisa muito legal nessa história, que criatividade e percepção são praticamente a mesma coisa. Não existe... Todo cara perceptivo, todo fotógrafo, toda pessoa perceptiva, ela é criativa. E todo criativo, ele é perceptivo. Porque eu preciso perceber para criar. É mais ou menos um equalizador. Isso, é um equilíbrio. Eu preciso ser um... primeira coisa, esse é um baita de um assunto. Isso é uma aula inteira, tá? Quais são as características que eu devo ter para ser uma pessoa perceptiva, né? O que eu preciso exercer no meu corpo para perceber mais as coisas? Eu preciso enxergar muito, né? Eu preciso ser um grande observador. Mas a percepção também está ligada ao ouvir muito. Eu tenho que estar ouvindo o tempo todo e vendo o tempo todo. E eu preciso sentir também, tá? O meu corpo tem que sentir. Como assim? Se eu estou num casamento e passa um vento por mim, eu sinto um vento, né? Eu penso assim, como assim? Abriu uma janela, abriu-se uma porta, abriu-se uma câmera fria, mudou o clima. Ou seja, houve alguma coisa, né? Que eu percebi. Assim como se esquentou demais. Pô, pera um pouquinho, o que está acontecendo, né? Então eu tenho que sentir, às vezes, também as coisas. Então eu tenho que exercer isso bem forte. Mas principalmente ver e ouvir muito. E falar o necessário. Tá? Quando a gente está fotografando, para a gente se tornar perceptivo, a gente fala o necessário. E o que é falar o necessário? Fazer perguntas interessantes. É questionar as pessoas muito mais do que falar o que elas devem fazer. Muitas vezes, quando eu estou fotografando, quando eu estou num casamento ou estou num evento, eu converso pouco. E quando as pessoas conversam comigo, eu quero que elas me contem histórias. E eu não quero contar minhas histórias. Porque eu quero fotografar. E talvez a pessoa me contando história gere bons momentos com as pessoas que estão ao redor. Isso gere fotos interessantes. Então eu quero muito mais que as pessoas falem do que eu falo no evento. No ensaio é diferente. No ensaio eu tenho que me comunicar mais. Eu tenho que perguntar as coisas, ouvir a pessoa, mas quando eu estou dirigindo eu tenho que coordenar. Então eu tenho que falar. Então eu tenho que enxergar, ouvir e falar o que eu quero. Porque eu estou criando. Então o perceber seja que quando eu percebo, eu tenho que exercer muito mais o ver e o ouvir. E quando eu crio, eu tenho que falar também o necessário. Mas então, assim, resumindo, no evento, o meu processo é muito mais de perceber e estar atento, e aí entra a criatividade, que a criatividade está no evento, estar bem posicionado e preparado para quando as coisas acontecerem, estar pronto. Eu já estou com uma luz resolvida, com uma composição resolvida, já estou imaginando o que vai acontecer e é só esperar acontecer e eu ter o momento, tá? Isso não é simples, é uma coisa mais complexa, né? No ensaio, quando eu estou criando, eu também tenho que enxergar a luz, tenho que enxergar a composição, tenho que tomar a decisão e coordenar as ações
para que as coisas aconteçam da forma como eu quero e talvez de forma criativa. Então é um pouco diferente, mas uma coisa conversa com a outra. E é muito normal num casal que eu faço um ensaio pré-wedding e depois no casamento, às vezes até a noiva olha para mim, às vezes eu me esqueço de interagir, a noiva olha para mim lá no make-up da noiva assim, Neida, tudo bem? Tá, tudo bem, porque não, tu tá tão quieto. Cara, desculpa, eu tô concentrado. Hoje o meu papel é mais observador. Lá no ensaio, meu papel era de conduzir as coisas. Então, eu tô exercendo papéis diferentes. Então, tá tudo bem. Então, às vezes, muitas vezes até falo hoje, principalmente no ensaio, digo, olha, lá no casamento eu vou estar diferente, tá? Talvez eu vou estar um pouco mais calado, vou estar muito mais observador. Até porque o peso, ele é diferente, né? Principalmente porque, cara, é um momento único ali, principalmente numa cerimônia, né? Tu não pode perder aquele momento, né? Claro, exatamente. Principalmente ali, né? Principalmente ali. Mas o mais é isso, nossa, deu pra clarear a mente aqui pra caramba, abrir um pouco mais. E hoje Esse eu vou é um testar um assunto... pouco mais no ensaio. É um assunto muito, muito, muito complexo. Mas assim, Adão, vou te dar uma sugestão pro ensaio. Faça coisas, faz o que tem que ser feito, faz o que tu prometeu pro teu cliente, faz o que ele espera. E quando tu tem isso tudo, pensa assim, ó, tá, mas eu não vou parar só nisso, né? Eu vou fazer mais uma coisa. Mais uma coisinha eu tenho que fazer. Porque a gente não consegue fazer uma coisa a mais em cada vez que a gente fotografa. Tem dias que a gente está mais inspirado, menos inspirado. É normal. Mas se tu tiver isso na tua cabeça o tempo todo te martelando, será que eu fiz tudo? Será que será que isso é o máximo? Porque às vezes o processo criativo não é só a ação que as pessoas fazem. Às vezes o processo criativo está ligado em mudar o ponto de vista da cena, para enxergar com uma luz diferente e com uma composição diferente. Às vezes o processo criativo no ensaio é dar 3, 4, 5, 10 passos mais longe, olhar o todo de uma forma diferente e voltar para perto novamente e tomar. E aí tu vai gerar ações, né? Então, assim, não é só uma ação maluca. Às vezes é enxergar de uma forma como ninguém nunca enxergou aquela cena. Top. Tá bom? Top. Perfeito. É um feijão com arroz bem feito, depois tu tá livre para criar. Um feijão com arroz bem temperadinho, depois nós vamos fazer os acompanhamentos desse feijão com arroz. Aí nós vamos fazer Muito bom papo. Topzera. Muito obrigado, Ney. Tamo junto aí. Obrigado por participar, obrigado por estarem aqui assistindo.